A melhor notícia no dia que o Flamengo vai assumir a liderança do Campeonato Carioca. Vamos comentar sobre isso, nova negociação aberta, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, né, meu querido? Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, que é muito importante, deixou o like, se inscreveu, aciona o sino. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, madrugadão rubro-negro, às 5 horas da manhã, diretamente de Uberlândia. Estamos aqui para fazer a cobertura do jogo do Flamengo, Flamengo e Uberlândia, diretamente do Parque do Sabiá, às 7 horas da noite, Flamengo e Portuguesa. Flamengo pode se tornar o líder da competição, rapaz. Só o Flamengo vencer. Se o Flamengo vencer, o Flamengo será o líder da competição, beleza? O Flamengo chegou a Uberlândia com uma linda festa da torcida aqui de Uberlândia, muita gente lá no Mercury Hotel Plaza Shopping, né? O Danilo parou para conversar, para tirar foto com os torcedores, para dar autógrafo para os torcedores. O Juninho, ex-jogador do Karabag, também fez esse papel. O Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, também fez esse papel, foi bem bacana. Na parte externa do hotel, na parte interna do hotel, a gente teve o De Arrascaeta também, tirando fotos, dando autógrafos, enfim, aquela coisa toda foi bem legal realmente. O Flamengo que veio aqui para Uberlândia sem vários titulares. Aliás, nenhum que foi titular diante da equipe do Botafogo viajou aqui para Uberlândia para esse confronto diante da equipe da Portuguesa, beleza? O jogo em Belém causou um desgaste elevado nos titulares. O Felipe Luiz conversou com a comissão técnica e optou por preservar os 11 iniciais da Supercopa. A atitude põe em prática a ideia de que o Carioca não é competição para forçar o físico dos atletas. E está coberto de razão o Felipe Luiz. Não tem que forçar o físico de ninguém agora. Esse time que veio aqui para Uberlândia é mais do que o suficiente para vencer a equipe da Portuguesa. Com todo respeito à Portuguesa, a gente vai comentar sobre o provável time do Flamengo aí daqui a pouquinho, beleza? Grupo definido. Atual campeão da competição, o Flamengo já tem o seu caminho traçado na Libertadores Sub-20 de 2025. O Flamengo vai enfrentar o O'Higgins do Chile, a falar Chile, né? Eles falam Chile lá no Chile, né? Chile, viva Chile. Danúbio do Uruguai e Olímpia do Paraguai. O torneio será disputado no Paraguai entre os dias 1º e 16 de março. Quem sabe o Flamengo não possa se tornar aí bicampeão da Libertadores Sub-20. Rendeu bons frutos para o Flamengo no ano passado, foi campeão da Libertadores Sub-20, foi campeão do Mundial contra a equipe do Olympiacos, Felipe Luiz, Felipe Tereza, aquela coisa toda, né, que aconteceu no Mengão. O Wesley, segundo André Hernan, do portal UOL Esportes, está no radar de Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira, para as próximas convocações. Em grande fase, o lateral direito de 21 anos será alvo dos grandes clubes europeus a partir da próxima janela de transferências e Dorival já tem completa convicção de que vai levar o jogador na próxima data FIFA. 2 jogos enroscados para o Brasil. O Brasil enfrenta a Colômbia, o Brasil enfrenta a Argentina, mas não tem jeito. O Wesley está se convocando. E aí, nós teremos um cenário que 3 laterais direitos do Flamengo serão convocados. Varela, o Wesley e o Danilo, que tudo bem, no Flamengo é zagueiro, mas na seleção brasileira ele atua ali como lateral direito. Imagina uma situação dessa, enfim. O Flamengo só se ferra, não tem jeito, minha gente. Vamos lá. A nova direção do Flamengo identificou que a contratação de Charlie Carlos Alcaraz, o argentino, aconteceu sem a aprovação do setor de scout. O meio-campista foi adquirido com o aval do ex-presidente Rodolfo Landim em uma negociação conduzida por Marcos Braz e Bruno Spindel, segundo o jornal o Globo, e isso também afetou aí do Flamengo negociar o jogador com a equipe do Everton, da Inglaterra, empréstimo, atuando 6 partidas, ele já é automaticamente vendido e o Everton tem que depositar mais ou menos aí 20 milhões de dólares na conta do Flamengo, parcelados até 2027. Pois é, a forma de pagamento não é tão agradável assim. Gente,
comentar com vocês aqui agora uma informação muito importante mesmo. A nota que o Flamengo soltou ontem, por volta das 7h30, 6h30 da tarde, que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que celebrou o acordo com a família de Christian Smery em relação ao processo que tramita na Justiça do Estado do Rio de Janeiro e trata do pleito da última família ainda não indenizada pelo acidente ocorrido no CT do Urubu em 2019. O Flamengo entende que não há dinheiro no mundo que possa aplacar a dor pela perda de um filho ou de um irmão, mas continuar litigando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, poderia impor ainda maior sofrimento à família, o que não é o desejo do clube. Dessa forma, terminar o processo e permitir à família a compensação financeira mediante a celebração do acordo era a prioridade máxima da atual administração do Flamengo, e o Flamengo celebrou um acordo com a família do Christian Smery. Logicamente, isso é segredo de justiça, a gente não vai entrar aqui em relação a valores. Era o último que faltava e agora está resolvido. É lógico que vida não tem preço, não tem jeito. O Vene Casagrande trouxe um bastidor dessa situação, que foi a iniciativa partiu do próprio Flamengo através do vice-presidente geral Flávio Willamann, com o aval do presidente BAP. Flávio Willamann se reuniu com representantes da família, advogados, para tratar do assunto. Após as partes chegarem a um acordo, o VP geral levou o assunto ao conselho diretor, que aprovou o acordo. Com isso, foi tudo formalizado e nessa terça-feira divulgado à imprensa. Inclusive, em nota oficial, a família do Christian Smery diz que a nova gestão teve uma postura mais empática e consciente. O Flamengo prepara uma homenagem às famílias para este sábado, dia 8, quando a tragédia completa 6 anos. Como passa rápido, uma tragédia, uma situação horrível que o nosso clube passou e que durante todo esse tempo a família do Christian Smery aguardava uma resolução, um acordo. O Flamengo havia entrado em acordo com todas as outras famílias, até com aquelas que sobreviveram, né, aqueles meninos que sobreviveram, mas não tinha entrado no acordo com a família do Christian Smery, que agora entrou. E, gente, o importante agora também é a justiça, não sou eu, não é você, não é apontar os culpados. É a prefeitura, é fulano, é ciclano, é beltrano, é X dirigente do Flamengo, é Y dirigente, é isso, é aquilo. Os culpados precisam ser responsabilizados. Isso se chama justiça, tá? Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas vou até ler a nota da família aqui. André Pinto, Cândido de Oliveira, Alessandro da Silva dos Santos, Cristiano Júnior Smery de Oliveira e Cristiano Júnior Cândido Smery, familiares de Christian Smery, através de seus advogados, informam que o Clube de Regatas do Flamengo, ao adotar uma postura mais empática e consciente, reconheceu que a tragédia transcende questões financeiras, honrando a memória do jovem atleta. Dessa forma, considerando o sigilo estabelecido no processo e no acordo firmado com o Clube de Regatas do Flamengo, a família e seus advogados não irão se manifestar acerca dos termos acordados. E tá certo, tem que divulgar valor, tem que sair, meu amigo. Vida não tem preço. E ainda bem que essa situação foi resolvida. Agora cabe à Justiça, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, enfim, as autoridades apontar o responsável, os responsáveis, enfim, elucidar aí o que de fato aconteceu, beleza? Com 3 títulos em menos de um ano no Flamengo, o Léo Ortiz quer mais. Felipe Luiz provoca fome de vitória. Zagueiro se mostra otimista para a temporada e elogia a concorrência na zaga com a chegada de Danilo. E ele fala o seguinte, o Léo Ortiz, que para mim é o melhor zagueiro que tem no Flamengo. Não sei se o Danilo vai chegar e vai ser melhor, mas o Léo Ortiz para mim é o melhor. O objetivo é sempre ganhar o máximo de títulos possíveis. Estando no Flamengo, a mentalidade tem que ser sempre essa.
Temos um elenco de muita qualidade, uma ideia de jogo que vem se solidificando cada vez mais em todos e uma fome de vitória que o Felipe provoca na gente diariamente. Acho que não podemos pensar lá na frente já. Temos que pensar em construir tudo isso para que lá em novembro, dezembro, que são as finais onde se decide o Brasileirão, a gente possa estar brigando em várias pontas, declarou Léo Ortiz em entrevista ao GE. Globo. Eu já conheci o Danilo da seleção e é um cara espetacular. A gente conversou e ele é um jogador que atua em alto nível há muito tempo e com certeza vai somar demais no nosso grupo. A competição pela posição é benéfica para todos, porque o time só tem a ganhar com isso, não só dentro de campo, mas também pela experiência do Danilo no que ele pode agregar em todos os sentidos. E acredito que estamos num momento muito bom no setor, com entrosamento e trabalho bem alinhado, falou o Léo Ortiz, e ele está coberto de razão, tem que pensar no time, tem que pensar na equipe, não é mesmo? O Léo Ortiz já tem 3 títulos pelo Flamengo, Campeonato Carioca do ano passado, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, e foi injustiçado ainda, hein? No ano passado pelo Tite, que ficava colocando o cara de volante, sendo que o cara é zagueiro. Pra quê? Pra não tirar o Fabrício Bruno. É a tal da fila do Tite, porque senão o Fabrício Bruno ia ficar de biquinho, aquela coisa toda, olha isso. Uma curiosidade a favor de Léo Ortiz nessa concorrência do setor é que o Flamengo nunca perdeu uma partida que ele esteve na dupla de zaga, que ele teve como zagueiro. Foram 19 partidas, 14 vitórias, 5 empates, 11 gols sofridos. A única derrota com camisa 3 na defesa foi para o Bolívar na altitude de La Paz, quando atuou numa trinca de zagueiros por 10 minutos e logo foi adiantado pelo Tite como volante. Então, ele, em dupla de zaga, jamais perdeu um jogo com a camisa do Flamengo. Evidente, em algum momento vai perder, ninguém é invencível, é imbatível, mas ele faz toda a diferença no time do Flamengo. E, cara, eu vou martelar isso, meu amigo, até o Flamengo existir, até eu existir, sei lá. O cara, entendeu? Não era titular com o Tite. Era impressionante. Jogador com mais participações em gols em 2025, Luiz Araújo acirra briga por vaga no Flamengo. Vai jogar hoje, hein? Um dos destaques de 2024, o atacante sofreu lesão no joelho e está recuperando espaço. Reserva nos 2 jogos oficiais de Felipe Luiz, jogador tem chance de ser titular nesta quarta-feira. Tem chance não? Vai ser o titular do Flamengo nessa quarta-feira. Vem jogando muito bem, já vinha jogando bem com o Tite, inclusive no comando técnico do Flamengo. E parece que o Felipe potencializou ainda mais o futebol do Luiz Araújo, que está vindo de uma fratura na cartilagem do joelho que ele teve lá no dia 15 de setembro, voltou até a jogar no ano passado, não estava 100%, mas diante da equipe aí do Botafogo mostrou que a finalização está em dia. Deu uma bela de uma cavadinha, o John deve estar com calor lá no Rio de Janeiro até agora, né? Porque tá coberta, tá ali com a coberta ali certinho, né? Depois que o Luiz Araújo fez com ele. Vamos lá. Escalação do Flamengo. Danilo pode fazer a sua estreia como titular contra a Portuguesa, reforça a opção tanto para a zaga quanto para a lateral direita, sem Wesley e Varela. E aí as pessoas naturalmente me perguntam, o Flamengo pode ser o líder como? O que acontece é o seguinte, minha gente, ó, o Volta Redonda tem 7 jogos e 13 pontos. O Vasco, 7 jogos e 13 pontos. O Nova Iguaçu, 7 jogos e 12 pontos. O Maricá, 11 pontos e 7 jogos. O Flamengo tem 10 pontos e 6 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo vencendo hoje vai a 13 pontos. E aí o segundo critério é o quê? É a vitória. Vai igualar o número de vitórias do Volta Redonda. Só que se a gente for para o saldo de gols, o saldo de gols do Flamengo é bem melhor do que o do Volta Redonda. O Volta Redonda é 0. O saldo de gols do Flamengo, apesar do início ruim, são de 7 gols positivos. É o melhor disparado saldo de gols da competição. Depois você tem o Maricá e o Botafogo, com saldo de gols de 2. Ah, não, você tem o Vasco com 6. Depois você tem o Maricá e você tem o Botafogo com 2. Depois você tem o Sampaio Corrêa e o Nova Iguaçu com 1. Aí depois tem um monte com 0.
A Portuguesa com menos 7, o Bangu com menos 12. Né? Então, nesse momento, o Flamengo só depende dele para ser líder do Campeonato Carioca. Perdão, mas tem jogo do Vasco contra o Fluminense. O quê? Eu sei, mas o Vasco já tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. Hoje o Flamengo joga e o Vasco joga. O Vasco pode ganhar, beleza, vai continuar na frente. Mas no campeonato de pontos perdidos, o Flamengo vai ter perdido menos pontos que o Vasco. Quando igualar o número de jogos, o Flamengo certamente estará à frente do Vasco. Ainda tem o clássico Flamengo e Vasco. Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, ainda tem essa coisa toda para rolar. Então, voltando à escalação do Flamengo, tá? Comentando a escalação do Flamengo aqui, a tendência é que, mesmo com a brecha na direita, Danilo seja aproveitado na zaga, posição que vinha jogando na Itália pela Juventus e para a qual foi contratado. Com isso, o jovem Daniel Sales entraria como titular na lateral direita. Então, o Flamengo não tem o Wesley, que foi titular na partida contra o Botafogo, que foi preservado, está no Rio de Janeiro. O Flamengo não tem o Varela, por conta do falecimento da mãe dele, a gente já conversou aqui, uma situação bem triste que viu o Varela, meus primos, meus sentimentos, não veio para cá, foi para o Uruguai corretamente, o Flamengo liberou ele. Então, a lógica, então o Danilo vai jogar ali. Não, Danilo vai jogar na zaga, muito provavelmente com o Cleiton. Um zagueiro destro, um zagueiro canhoto. No gol, Matheus Cunha, Daniel Sales, lateral direito, zaga Danilo e Cleiton, lateral esquerda, Ayrton Lucas. Dupla de volante, Everton Araújo e Alan. Mais à frente, Matheus Gonçalves ou De Arrascaeta. Vamos ver se ele vai iniciar a partida ou entrar durante a partida do De Arrascaeta. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho. O Felipe Luiz sabe que não dá para gastar o De Arrascaeta agora, porque quer ter o jogador 100% por pega para capar da temporada. O De Arrascaeta é a carta coringa do Flamengo, então não tem porquê ficar usando, é o especial do Flamengo. O pessoal que joga videogame é igual. Então não tem porquê ficar usando nesse momento. A situação do Flamengo era delicada no Campeonato Carioca? Era. Continua, o Flamengo está fora do G4, mas tem um jogo a menos. E outra coisa, esse time aqui, gente, pela madrugada, a Portuguesa é o antepenúltimo colocado. Está na 11ª colocação. Só está na frente do Bangu. A Portuguesa tem um saldo de menos 7. A Portuguesa tomou 13 gols no campeonato. É a defesa mais vazada junto com a do Bangu, que tomou 13 também. A Portuguesa só fez 6 gols no campeonato. O Flamengo fez 12 gols, o dobro que a Portuguesa, mesmo tendo aquele alternativo, aquela coisa toda. Então o Flamengo tem que ganhar, gente. Como? Esse time aqui, porra, é vitória, são 3 pontos para conta. Né? Segundo a Raíssa Simplício, o Flamengo está otimista para fechar um pré-contrato com o volante Jorginho nos próximos dias. Calma. A diretoria rubro-negra acredita no potencial do atleta para ser um dos grandes destaques do futebol brasileiro e está disposta a investir um valor alto, girando em cerca de 70 milhões por um contrato de 3 ou 2 anos e meio. O clube anunciará em redes sociais a assinatura do pré-contrato caso o acordo seja concretizado. Segundo o The Mirror, jornal inglês, já cravaram. Jorginho já assinou um pré-contrato com o Flamengo. Tentei até apurar com algumas pessoas na chegada do Flamengo, mas não deu. O Flamengo abriu negociação, segundo o Vene Casagrande, para renovar o contrato do goleiro Léo Nanete, goleiro destaque da categoria de base do clube, que está sendo relacionado com frequência no profissional e fez parte da pré-temporada do time do Flamengo nos Estados Unidos. A ideia da diretoria é renovar o vínculo do jogador de 17 anos por mais 5 temporadas. O projeto da diretoria do Flamengo com a comissão técnica de Felipe Luiz é fazer com que Léo Nanete fique treinando no elenco profissional e desça para jogar e não perder ritmo. Inclusive, Felipe Luiz foi treinador de Léo Nanete nas categorias sub-17 e sub-20, agora tem lapidado bem a joia rubro-negra no profissional. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se da notificação, deixa o teu like. Tem um vídeo da tarde hoje, porque o jogo é 7, hein? Tamo juntão, saudações rubro-negras.